Boa tarde, pessoal. Hoje vai ser a nossa primeira videoaula, tá? Eu vou iniciar com vocês a apostila 2, tá? Que fala um pouquinho sobre geometria espacial de posição, ou só geometria de posição. Eu vou tentar fazer de uma forma mais tranquila. Lembrando que a primeira parte dela, ela trabalha basicamente com conceitos intuitivos, né? Com postulados, ou seja, uma parte bem teórica mesmo, mas é importante que a gente domine toda essa parte teórica para que fique mais fácil da gente desenvolver as proposições que os exercícios nos dão, tá? Então vamos lá. A geometria de posição, né, o estudo da geometria, ela se estrutura basicamente em 4 noções extremamente importantes, beleza? Que são os conceitos de ponto, reta, plano e espaço. Sendo os 3 primeiros itens os mais importantes, tá? Porque as noções de ponto, reta e plano são aceitas sem definição, né? Embora se tenha ideia do que são, né? A forma que eles possuem. Por isso que a gente chama de conceitos primitivos ou noções intuitivas, porque são coisas que não existe uma explicação, né? Científica, não existe um conceito matemático formado para tentar elucidar essas 3 situações aqui, porque não se sabe exatamente o que é um ponto, mas é uma coisa tão intuitiva, faz parte do nosso dia a dia, que nós sabemos que um ponto é isso, né? Agora, não existe um conceito formado em relação a isso. Algumas ponderações são importantes, né? Lembrando que ponto é uma medida admissional, ou melhor dizendo, não tem dimensão. Palavra correta, desculpa, adimensional, tá? Ela não tem dimensão, ou seja, não tem tamanho. Não posso falar que esse ponto é diferente desse ponto, que é diferente desse ponto. Então, teoricamente, é a mesma coisa. Ponto, ele não tem uma medida, um valor, uma representação numérica para ele, tá? Ele é uma medida, né? Ele é um conceito, né? Sem dimensão. Beleza? E é importante que a gente saiba que os pontos, eles são representados pelas letras do nosso alfabeto e são letras do alfabeto maiúsculo. Então, eu tenho ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, e aí fica a critério de cada um de vocês, tá ok? Bom, agora, o que é uma reta, né? Vamos tentar entender o que significa uma reta. Uma reta é um conjunto infinito de pontos, ok? E é importante que, obviamente, por ela ser infinita, a gente não vai conseguir desenhá-la, né? E aí a gente coloca aqui 2 flechas para representar que essa reta aqui, ela é infinita, beleza? Então, são vários pontinhos, um do ladinho do outro aqui, que juntos formam a reta. Lembrando que as retas nós utilizamos letras do alfabeto também, porém minúsculas. Normalmente nós usamos R, S, T, é muito comum. Isso é um consenso matemático, tá, gente? Não é uma regra, não. Posso chamar de reta A, reta B, mas existe aí uma convenção que se utiliza normalmente, né, com mais frequência, o R, o S, o T e por aí em diante. Beleza? Tranquilo? Os planos, nós vamos utilizar eles. Vou desenhar um plano aqui. E é importante, daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar com os postulados. E nós temos aí infinitas retas dentro desse plano aqui. E nos planos nós utilizamos a letra grega minúscula. Qualquer letra grega. Vocês vão poder usar aí o alfa, vocês poderiam usar o beta, o gama, lambda, enfim, ômega, qualquer uma delas que vocês tenham conhecimento. O importante é que também, por uma questão de denotação, utiliza-se as letras do alfabeto grego minúsculas, ok? Então, vamos lá.
Pessoal, agora a gente vai começar a trabalhar com os postulados, tá? Postulados, ou também chamados de proposições intuitivas ou proposições primitivas, ok? Postulado é aquilo, são todas as teorias, entre aspas, né? Porque ela na verdade não é uma teoria, que não se tem como provar por meio de experimentos, ou por meio de laboratório, ou por comprovação matemática. Então, postulado é tudo aquilo que nós achamos, né? É porque é. Beleza? Mas não existe uma explicação científica que a gente consiga provar esses fenômenos. Então, nós temos aí o primeiro postulado, que nós chamamos de postulado ou postulados, né? Porque nós temos mais de um. Postulados da existência. Nós temos basicamente dois, ok? O primeiro dele fala de reta. Então, eu vou colocar aqui uma reta qualquer. Beleza? Não vou nem dar nome a ela, não. Vou colocar 3 pontos, né? Lembrando que são vários pontos, mas eu determinei aqui, ó, 3 pontos quaisquer. Ponto A, B, ponto C e alguns outros pontos aqui. Ponto D, ponto E, ponto F e por aí em diante. O primeiro postulado fala da seguinte maneira: existe reta e numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. O que a gente conclui? A reta está bem descrita aqui, né? Uma reta que eu vou chamar de R. Dentro dessa reta, nós temos infinitos pontos. E fora dela também. Mesmo que eu não colocasse esses pontos D, E e F, é um consenso que exista pontos fora dela. Esses pontos aí, A, B e o ponto C, como todos eles fazem parte da mesma reta, nós chamamos eles de pontos colineares, ok? Pontos colineares são aqueles que pertencem à mesma reta. Então, tá aqui, os 3 pontinhos, tá? O ponto F, ele não é colinear à reta R, beleza? Porque ele está fora. Então, apenas pode ser considerado colinear aqueles em que nós temos participando da mesma reta, ok? Então, no caso aí, só o A, o B e o C. O segundo postulado de existência fala de plano. Para isso, eu vou ter que desenhar. Então, vou desenhar um planinho aqui. E dentro desse plano, gente, pelo postulado da existência, ele fala que dentro do plano, né, existem pontos. Ponto A, ponto B, ponto C. E ele conclui a mesma coisa das retas. Existe plano e num plano, bem como fora dele, existem infinitos pontos. Então, eu tenho ponto dentro do plano e mesmo que eu não coloque, a gente sabe que fora deles existem infinitos outros pontos. Bom, os planos A, B e C, né, por pertencerem, na verdade, os pontos, né, A, B e C, por pertencer ao mesmo plano, são chamados, então, de coplanares. Perfeito? Porque eles participam aí do mesmo plano. O D, o E e o F não podem ser considerados, uma vez que eles não participam desse plano aí, tá? Obviamente, eles participam de outros planos que não estão descritos aqui, ok? Bom, agora vamos falar do segundo postulado aí, tá? Nós já falamos do postulado da existência, agora nós vamos falar do postulado da determinação. Postulados, né? São mais de um. Da determinação. Esses são os mais comuns, tá, gente? Talvez até sejam os mais importantes, o que a gente mais vai utilizar aí, perfeito? O primeiro postulado, ele fala de reta também. Ele fala o seguinte: 2 pontos distintos. Vou chamar aqui, ó, um ponto A e vou colocar outro ponto em qualquer outro lugar. E ele fala que 2 pontos distintos, né, 2 pontos aleatórios, determinam uma única reta. Então, aqui, ó, independente de onde estiver esses pontos, obviamente vai ter uma reta passando por eles,
ok? Só pelos pontos eu consigo concluir isso. E ele fala também do segundo, que é dos planos. Se eu tiver 3 pontos, e aí tem que ficar esperto, porque são 3 pontos não colineares, ou seja, 3 pontos aleatórios, né, que não sejam colineares, eles formam um plano. Aí, vamos tentar entender, por que não pode ser colinear? Tá aqui um plano que eu vou chamar de alfa. Se eu tiver, né, 3 pontos colineares, um A, um B e um C. Tá vendo que esses 3 pontos eles são colineares? Aqui vai formar uma reta, não vai formar um plano. Por isso que para atender ao postulado dos planos, eu preciso obrigatoriamente ter 3 pontos não colineares. E aí a gente verifica na prática o uso dos tripés das máquinas fotográficas. Observa que elas ficam, né, em pontos não colineares e aí dá uma certa sustentação à máquina fotográfica, ou seja, ela acaba formando um plano aqui, ó. Se os 3 estivessem colineares, formaria uma reta. E não é isso que o postulado diz, beleza? Bom, gente, o terceiro postulado são os postulados da inclusão. Na verdade, o postulado, isso aqui é um postulado só. E esse postulado em especial, ele passa, na verdade, a ser um teorema, não é nem um postulado. Porque existem comprovações sobre este fenômeno aqui. E ele fala o seguinte, se 2 pontos distintos, A e B, nós já vimos anteriormente que 2 pontos distintos sempre vai formar uma reta, não vai? Então, posso comprovar que, né, 2 pontos distintos formam uma reta. E o postulado fala, se dois pontos distintos de uma reta estiverem contidos num plano, como está aqui, então essa reta também estará contida num plano, beleza? Então, esse postulado ele acaba meio que emendando naquele primeiro postulado da existência, beleza? Então, se eu tenho dentro de um plano, bem, eu vou fazer até sem régua. Se eu tenho 2 pontos dentro de um plano, eu posso concluir que dentro desse plano passa uma reta também, ok? Existe uma comprovação a isso, né? Como eu posso fazer o seguinte, 2 pontos distintos, ou melhor, 3 pontos não colineares. Então, eu tenho aqui A, B, ou seja, um outro ponto P aqui. Tá vendo que eu tenho 3 pontos não colineares? 2 deles sempre vai formar uma reta. Então, se eu emendar A com B, ó, vai formar uma reta. E toda vez que eu tiver um ponto não colinear, forma um plano. Meu desenho não é um dos melhores, mas eu acho que dá para vocês evidenciarem o que eu quero falar aqui. Beleza? Bom, gente, agora nós vamos ver os postulados da divisão, tá? Nós temos aqui uma reta qualquer, e isso também funciona para planos, tá? Nós temos uma reta que, enfim, não sei, não vou nem colocar nome. E dentro dessa reta, nós vamos colocar 2 pontos quaisquer, né? A gente precisa de no mínimo 2 pontos para a formação de uma reta. Eu posso dividir essa reta exatamente ao meio, né? Na verdade, eu posso colocar um ponto entre os 2 pontos já discriminados, eu vou chamar de O. E aí, a partir desse momento, o ponto O é a origem das semi-retas. Então, agora eu tenho aqui 2 semi-retas, ok? Quais são essas semi-retas? Eu vou ter a semi-reta OA e a semi-reta OB, ok? Essas são as minhas semi-retas e elas são opostas, ok? Semi-retas. Perfeito? Tranquilo? E isso pode acontecer também formando aí a mesma situação nos planos. Eu posso ter aí semi-planos.
planos quando acontecer de eu dividi-los em dois planos iguais, ok? Nós temos aí outros postulados, mas esses postulados a gente vai começar a ver aos pouquinhos aí, para a gente não ter problema, ok? Nós temos aqui, gente, as posições relativas entre um ponto e uma reta, ou entre um ponto e um plano. Então, eu vou colocar aqui embaixo, eu tenho um plano alfa, eu tenho uma reta composta por infinitos pontos, mas dois deles, o A e B, já estão discriminados, e esses pontos A e B me dão estrutura, né, me dão condição de existência dessa reta R. O ponto P, ele está fora da reta R, porém, como nós vimos anteriormente no postulado, 3 pontos não colineares formam um plano. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o ponto P não pertence à reta R, beleza? Outra coisa que a gente precisa saber: o ponto P, ele pertence ao plano alfa, ok? O ponto A, ele pertence à reta tal que o ponto B também pertence à reta F. Tranquilo? Se eu colocar aqui um ponto Q fora desse plano, eu posso dizer que o ponto Q em evidência ali, ele não pertence ao plano alfa. E os pontos A e B, eles estão contidos, né, dentro da reta R. Tranquilo, gente? E aí eu posso concluir também que a reta R contém os pontos A e B. Tá? Isso aqui é só para a gente poder entender um pouquinho da nomenclatura. Eu posso dizer também que os pontos P e A e B, né, que são os pontos que estão dentro do plano, ele está contido dentro do plano inteiro, né, dentro do plano alfa. Beleza? Então, aqui é só uma nomenclatura para a gente poder entender aí. Bom, a gente já sabe disso, mas só recapitulando um pouquinho sobre as posições relativas entre duas retas, né? Duas retas que se cruzam em apenas um determinado ponto e não formam ângulos de 90 graus. Então, eu tenho uma reta R, tenho uma reta S, ok? Ambas infinitas, obviamente. Tem um ponto P qualquer aqui. E a interseção entre os dois, ou seja, aquilo que tem em comum, né? O que tem em comum entre R e S é justamente o elemento P, né? Portanto, eu posso dizer que R, ok? Ele é concorrente a S. Esse X aqui é igual Flamengo versus Vasco, tá? Versus significa que existe uma concorrência entre elas. E o ponto P determina. Existe, e cai muito no vestibular isso, porque é muita pegadinha. Se eu dissesse para você o seguinte, no caso das retas concorrentes, pode acontecer de ter 2 pontos em comum? Não. Existem retas com 2 pontos em comum? Existem. Agora, aliás, 2 pontos em comum não existe, mas existem retas com apenas 2 pontos em comum? Com apenas 2, não. Então, se eu usar a palavra apenas, né, não existe reta com apenas 2 pontos em comum. Se eu disser existe retas com 2 pontos em comum, aí vai existir. Então, a palavra apenas aí é muito perigosa porque ela dá riscos da gente errar, tá? Então, aqui eu tenho retas concorrentes. Outro caso é o paralelismo, tá? Onde eu tenho retas que não vão se cruzar. Eu até brinco um pouquinho com isso aqui, porque teoricamente, né, quando a gente fala
de filosofia, a filosofia ela fala para a gente, né, dentro da filosofia da matemática, que as retas paralelas elas vão se cruzar no infinito, tá? Só que o infinito é algo intangível, ou seja, não existe prática, não existe em termos práticos a como chegar ao infinito, tá? Então aqui eu tenho retas em que o R, né, não o R, a interseção dele com S vai dar um conjunto vazio, ou seja, não existe nada em comum entre R e S, beleza? Portanto, quando tiver a interseção entre duas retas, ela for vazia, nós temos então retas paralelas. Aí nós dizemos que R paralelo a S. Ok? Tranquilo, tranquilo. Outros casos aí são as retas coincidentes, que foi o caso que eu expliquei agora há pouquinho. São retas em que nós temos todos os pontos em comum. Então, eu tenho uma reta R e eu vou pegar e passar por cima dela uma outra reta que eu vou chamar de S. Então, é como se eu tivesse uma reta em cima da outra, tá? Então, eu digo que R, ok? É coincidente, então eu ponho 3 tracinhos a S. E eu posso dizer também, gente, que a interseção entre elas, ou seja, o que tem de comum entre R e S? O R ou o próprio S. Então, tenho duas respostas. A interseção entre R e S é o próprio R e o próprio S, ok? E eles acabam sendo paralelas coincidentes também, né? Consideradas paralelas coincidentes, porque elas estão uma em cima da outra, ou, né, no espaço elas podem ficar assim, ó, não necessariamente grudadinha como nos desenhos aí. Gente, para explicar a reta reversa é muito complicado, porque ela é uma figura tridimensional, mas eu acho que eu vou fazer algo que eu acho que eu nunca fiz para poder entender aí as retas reversas. Então, eu vou imaginar que essa folha sulfite seja um plano e... Deixa eu pegar uma em branco, que eu acho que fica melhor. Vai dar dó de... Então, eu tenho aqui uma reta dentro desse plano. Ok? Então, a minha folha sulfite é uma reta qualquer. Beleza? Vou chamá-la de reta R. Para eu considerar ela reversa, existe a situação